3 coisas que mais paralisam uma pessoa. Eu vejo pessoas que têm um grande potencial, coisas que Deus colocou, que Deus investiu, dons, talentos, preciosidades que pessoas carregam. No entanto, as crenças limitantes têm sido o sabotador diário deles. E hoje nós vamos falar sobre 3 coisas que têm paralisado grande parte das pessoas. Você vai entender que Deus te criou para algo maior. E se você entrou aqui nessa live, acredite, existe um propósito de Deus para a tua vida. Por isso eu quero pedir, já deixa a tua curtida aqui nesse vídeo. Se não é inscrito no canal, inscreva-se agora, vamos caminhar juntos. E também, se puder compartilhar essa palavra com outras pessoas, compartilhe. Deus vai te abençoar muito ao ouvir essa palavra, essa instrução de hoje. E no final, eu quero fazer uma oração em favor de você que está lutando para vencer essas crenças limitantes, está lutando, sabe, para interromper muitas vezes algo que já vem da família, um padrão que se repete na sua família. Se você quer romper, você precisa escutar isso que Deus vai falar com você hoje, tá bom? E eu quero começar com um texto bíblico de Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9, eu quero meditar com você do verso 21 em diante, que diz assim: Perguntou Jesus ao pai do menino: Há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus. Olha o que Jesus identificou na vida desse homem. Se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente, olha só, o pai do menino exclamou com lágrimas: Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Gente, Jesus, ele expôs uma ferida, expôs uma crença limitante nesse homem. E óbvio, para curá-lo. Porque este homem, ele tinha levado primeiramente o filho dele para os discípulos de Jesus. E os discípulos não puderam expulsar esse espírito imundo que jogava esse menino no fogo, que jogava ele na água, tentando destruir o destino desse menino. Mas nós vemos aqui que o menino tinha um problema, mas esse problema também vinha do pai. Ou seja, o pai abria a legalidade espiritual para que o mal agisse na vida do filho. Quando Jesus disse aqui: Se podes, tudo é possível ao que crê. Porque foi o que o pai do menino disse: Se tu pode fazer alguma coisa por mim, olha só, se tu pode, Jesus pode tudo. Mas havia dúvida, havia incredulidade, havia uma crença limitante na vida desse homem que estava impedindo ele de crer totalmente. E muitas pessoas, muitas vezes, deixam de crer totalmente porque tem algo limitando eles. Então, quando Jesus, ele disse: se tu podes, olha o que está escrito aqui, se podes, tudo é possível que crê. Foi o que Jesus respondeu para ele. E quando então aquilo que estava escondido foi revelado, o pai do menino disse assim, olha no verso 24, e imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, ele exclamou: Eu creio, ajuda na minha falta de fé. Que tremenda essa palavra, eu amo essa palavra, porque muitas vezes tem coisas que estão bloqueando o milagre, estão bloqueando até mesmo orações, por causa de crenças limitantes, de coisas que estão no coração. Aqui, esse homem tinha uma incredulidade, uma dúvida, ele tinha dificuldades de acreditar. E Jesus viu isso. E quando esse homem, ele colocou para fora aquilo que havia dentro dele, Jesus então operou um milagre. O filho foi liberto, o pai creu, ou seja, as coisas foram restauradas porque uma crença caiu por terra, uma crença limitante.
Existem 3 coisas que bloqueiam muito uma pessoa e eu quero compartilhar com você. Primeiro, a opinião dos outros que paralisa. Tem gente que não suporta crítica, não suporta a opinião de outro. Jesus me impressiona e me ensina através disso, porque a Bíblia diz que Jesus, ele era perseguido pelos líderes religiosos, pelos seus inimigos, e ele não parou de fazer aquilo que ele precisava fazer para cumprir o seu propósito. Em 3 anos e meio ele cumpriu o seu propósito. Gente, sabe qual que é o problema de nós? Quando alguém fala algo contra, a gente para. Quantas vezes você é criticado por uma coisa e você acaba desistindo de fazer o que você estava fazendo porque alguém falou uma coisa contrária a você? Porque alguém, sabe, de alguma maneira criticou você, falou mal e você até deixou de comprar uma coisa por medo do que os outros iriam falar de você. Isso é uma crença limitante em nós. Não fazemos coisas, não compramos coisas, não vivemos a vida que Deus tem para nós, porque ficamos preocupados com a opinião das pessoas que muitas vezes não estão trabalhando tanto quanto você, não estão se dedicando tanto quanto você, ou até mesmo se estiverem dedicando, não estão muitas vezes fazendo o certo como você está fazendo. Só que, sabe, a opinião deles te paralisa. Eu acredito que tem pessoas que são chamadas ao ministério e que muitas vezes Deus chama elas, mas a opinião da família, a opinião dos amigos, das pessoas que estão ao redor dela, impedem ela de dar sequência ao ministério dela. Isso é uma crença limitante em você. Deus pode ter um destino extraordinário para a tua vida e você está preocupado com a opinião deles quanto à tua prosperidade, está preocupado com a opinião deles em relação ao teu crescimento, ao teu ministério, ao chamado de Deus na tua vida. Por quê? Se você carrega algo de Deus, se você tem certeza em algo que Deus falou contigo, por que você se preocupa então com aquilo que os outros estão falando ou pensando em você? Entende? Como isso é sério? E como nós precisamos estar alinhados com Deus para não deixar com que essas crenças nos sabotem e impeçam de vivermos o que Deus tem para nós? A segunda coisa que se opõe a nós é o medo de fracassar. Sabe, de começar um negócio e não dar certo. Medo, sabe, de ter investido numa coisa e ter perdido o dinheiro. E agora, como é que vai falar para o pai, para a mãe? Como é que vai falar para os irmãos? Como é que vai falar para os amigos que perdeu, que não deu certo? Que teve que voltar atrás? O medo de fracassar. E sabe, gato escaldado tem medo de água. Às vezes a pessoa quebrou 1, 2, 3 vezes e ela pensa assim, sabe de uma coisa, eu não vou mais trabalhar para mim, eu não vou tentar mais montar negócio, eu não vou mais tentar fazer nada. Eu vou trabalhar para alguém, viver minha vida quieto, porque eu não dou certo para negócio, eu não sou destinado para isso, não é o que Deus tem para minha vida. Ei, você tem medo do fracasso. Agora, não se trata de ter medo do fracasso, é ter fé em algo que Deus colocou na sua vida. Você sabia que o medo é fé no lugar errado? Você está tendo fé no fracasso? Aí você diz, não pode isso? Pode. Muitas pessoas estão colocando a fé delas no fracasso, em vez de colocar fé na promessa de Deus. Fé no que Deus depositou, no dom que Deus te deu, na habilidade que Deus te deu, na capacidade de venda que Deus colocou na tua vida, na capacidade, sabe, que Ele colocou na sua vida e você reconhece as ferramentas que Ele colocou na sua vida. Entende? Como isso é sério o que eu estou falando para você? Agora, há pessoas que carregam o medo de desagradar os outros. Sabe, elas nem pegam uma responsabilidade, porque elas dizem assim, eu não quero, sabe, frustrar você. Você já ouviu alguém dizer isso alguma vez? As pessoas que têm medo de desagradar, medo, sabe, de responsabilidade. Elas não aceitam um cargo de gerência, elas não aceitam um cargo de chefe, elas não aceitam subir no lugar aonde elas estão, porque elas têm medo da responsabilidade. E se não der certo? E se eu não conseguir? E se eu não der conta? São crenças limitantes.
que estão travando você. Você está tendo fé em desagradar as pessoas, você está tendo fé que vai dar errado naquilo que colocarem nas tuas mãos. Quem nos capacita é Deus. Quem nos habilita é Deus. Quem nos ajuda é Deus. Ou seja, a responsabilidade pode ser grande, mas Deus vai me capacitar e eu confio nele e acredito nele. Você entende? É isso, é sobre isso. E a terceira coisa que bloqueia a vida das pessoas e trava a vida delas é uma mentalidade de mediocridade. Tipo, os outros podem, eu não posso. É como se alguém fosse melhor do que ela. Você tem tanta chance quanto qualquer outro. Tudo o que você precisa é crer no que Deus diz para você, que você é mais do que vencedor. O Senhor disse para Josué ser forte e corajoso, porque tu vai levar esse povo para herdar a terra que eu tenho prometido para eles. Ser forte e corajoso. Então escute muito bem com atenção o que eu vou lhe falar. Essa sua mentalidade medíocre, que você não pode ter as coisas, que você não pode chegar lá, que você nasceu numa família pequena, num lugar simples, então você não pode viver novas experiências, não pode ter mais do que você tem. Isso tudo é uma mentira que foi colocada dentro de você. Você é filho do rei. Deus tem propósito com a tua vida. Deus pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. A Bíblia nos diz em Efésios capítulo 3. Então se trata de uma mentalidade que você tem que absorver. Você pode estar condicionado a um sistema do mundo. O sistema do mundo diz: quem tem vai ter mais e quem não tem cada vez vai ter menos. Essa é a mentalidade do mundo. A mentalidade do mundo diz para você que você nasceu para viver uma vida mediana ou uma vida abaixo. Mas no reino de Deus, a Bíblia diz: tudo é possível ao que crê. Então, está na hora de você vencer essas crenças limitantes, com fé em Deus, com atitudes, frequentando os lugares certos, se conectando às pessoas certas e buscando uma mentalidade do reino, uma mentalidade do Espírito Santo, uma mentalidade da palavra de Deus dentro da sua vida. Você tem que girar certas chaves. Eu quero fazer uma oração por você agora. Você permite que eu faça uma oração? Escreve aqui nos comentários, eu permito. Eu também quero falar rapidamente para você a respeito do meu livro novo, Café com Jesus. É um devocional. Aqui, uma palavra para cada dia do ano. Aqui o versículo bíblico, a oração para você fazer junto comigo. Aqui as direções aqui do lado e aqui uma oração para você fazer a seu próprio punho. Esse devocional, eu estou orando por ele e profetizando que eu vou ver 7 vezes mais milagres do que no primeiro dele. Então, eu convido você a conhecer esse livro. Você pode adquirir lá no meu site www.vinicius17.com.br. E olha só, nós vamos ter uma conferência chamada A Cura. E nós vamos falar sobre crenças limitantes. 2 dias. Vai estar comigo Thiago Brunet e também pastor Mac Anderson e outros convidados. Você quer participar? Então, vem se tornar aluno da Academia Quino Global, porque esse evento vai acontecer dentro da academia, para os meus alunos da academia. O link está aqui na descrição. Comece uma nova fase na sua vida. Caminhando em princípios, caminhando em palavra profética, caminhando, em coisas que vão mudar a rota da sua vida. O link está aqui na descrição ou direto no meu site também. Ali você pode se inscrever para a Academia Quino Global e participar desse grande evento chamado A Cura. É uma conferência, vai ser 2 dias incríveis de imersão, onde você vai ser tocado por Deus, tá bom? Vamos orar? Deixa eu orar por você agora e te abençoar. Pai, em nome de Jesus Cristo. Senhor, eu oro para que os filhos de Deus venham viver a plenitude do que Tu tens reservado para a vida deles. Eu quero declarar, Pai, que há muito mais para eles. O Senhor tem reservado muito mais para eles, por isso, derrama da Tua graça, derrama do Teu favor sobre eles e dá vitória. No nome de Jesus. Também oro por todo aquele, Pai, que não está vivendo a Tua promessa, mas que tem o desejo de viver a Tua promessa. Por isso, Pai, começa a dar um novo ânimo para essa pessoa. Aquele que desanimou, que cansou, que está em exaustão, Senhor, toque-o com Teu poder e levante-o.
Também oro pelos doentes, fisicamente ou emocionalmente, para que sejam curados, para que possam viver o seu destino aqui nessa terra, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Se você foi abençoado, compartilhe agora essa live com outras pessoas, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te aguardo hoje às 18 horas na nossa oração da noite. Paz, prosperidade e salvação na tua casa. Até mais. Até mais. Até mais.